Daqui a 2 meses eu vou completar 2 anos investindo internacionalmente, a partir de ETFs. A pergunta que não quer calar é, vale a pena investir no exterior? Quanto rendeu? Se eu tivesse investido no CDI, seria melhor? No vídeo de hoje eu vou tirar todas essas dúvidas e muito mais. Então fica nesse vídeo e vamos junto. Além de te mostrar os resultados e essas comparações, eu também vou explicar como você pode fazer para dolarizar o seu patrimônio. Para quem não sabe, eu defendo a seguinte tese para uma carteira visando aposentadoria a longo prazo. A minha tese é baseada em uma divisão de 25% entre 4 categorias de ativos. Então olha lá, eu foco em deixar 25% em renda fixa. Qual a serventia desses 25% destinado a ela? Eu divido em 2 partes. A primeira parte é a parte de oportunidade. Sempre que surgir alguma oportunidade, eu tenho um dinheiro de caixa para conseguir colocar nessa oportunidade que possa surgir. Como, por exemplo, alguma baixa no mercado, alguma oportunidade de preços, alguma queda em algum ativo que eu estou de olho. Essa reserva, ela é justamente para isso, para oportunidades que possa vir do mercado e eu aproveitar, porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro no bolso. Surge a oportunidade, você precisa pegar ela naquele momento, e para isso você precisa ter essa reserva. Então surgiu, eu pego e realoco. Já a segunda parte dessa renda fixa é a famosa reserva de emergência. Se você não tem a sua reserva de emergência, eu recomendo para ontem que você tenha a sua reserva de emergência, porque a gente não sabe o que pode vir nos próximos dias daqui para frente. É sempre muito importante ter a sua reserva de emergência para você conseguir dormir sua cabeça todas as noites tranquilo no travesseiro, sem se preocupar se você consegue pagar o boleto do mês que vem ou até mesmo a comida de amanhã. Os outros 25% eu destino a ações brasileiras. Eu escolho empresas brasileiras que eu acredito que vão prosperar, crescer cada vez mais, trazer grandes lucros. Com isso, eu coloco elas na minha carteira investindo dinheiro nelas, com o intuito dessas empresas crescerem cada vez mais e com isso me trazer um retorno. Já na parte de fundos imobiliários, eu também coloco 25%. O intuito disso é eu também estar exposto ao setor imobiliário. Para quem não sabe, você não precisa ter o imóvel para conseguir receber um aluguel sobre isso. A gente consegue ter esse retorno de aluguel justamente através dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os cotistas. Então 25% eu destino para essa receita mensalmente de aluguel. Ele que me paga meu dividendo mensal. Algumas ações ou até mesmo renda fixa, ela não necessariamente tem que te pagar um dividendo. As ações como, por exemplo, a empresa pode pagar os dividendos, mas ela também pode reinvestir nela mesmo. E aí você ganha ao longo prazo com o crescimento dessa empresa. Já na renda fixa, ela não distribui um dividendo, mas ela rende todos os dias. Ou seja, fundos imobiliários nada mais é, como o próprio nome diz, é um fundo administrado por gestores onde a receita dos aluguéis é distribuída para os cotistas. Já na última metade dessa nossa pizza é o investimento no exterior. É aqui que a gente se expõe a outras moedas, como por exemplo ao dólar, que é uma moeda comercial muito forte no mundo. Então aqui dentro desses 25% do exterior, eu divido em 3 pedaços. O primeiro pedaço são as criptomoedas, que nada mais é do que uma moeda virtual muito falada, provavelmente você já ouviu falar. Se não ouviu falar, pode entrar no canal que tem vídeo sobre criptomoedas. Já o segundo pedaço são os ETFs. Eu invisto através do IVVB11. O IVVB11 nada mais é do que um pacotão das 500 maiores ações americanas. Então eu não tenho essa necessidade de escolher ação por ação, como por exemplo, eu preciso da ação do McDonald's, preciso da ação da Coca-Cola. Não, ele investe nas 500 maiores ações. E o terceiro pedaço, aí sim, são essas escolhas de ações dedo a dedo, como eu citei. Então, se eu quiser uma ação do McDonald's, eu posso ir lá e comprar. Como no ETF eu não posso escolher qual empresa eu quero investir, eu preciso ainda assim ter esse poder de escolha de qual empresa eu quero investir no momento. Saindo da teoria e indo para a prática, olha como está minha carteira hoje. Você vê aqui que ela não está perfeita. Por exemplo, nós temos 33% em renda fixa, 29% em ações, 18% em fundos imobiliários, 12% em ETFs americanos, 3% em criptomoedas e 2% em BDRs, que são aquelas ações que a gente escolhe a dedo. Nicolas, mas você não me falou que você precisava ter 25% em cada parte da sua carteira. Sim, criatura, eu te falei que eu preciso ter 25% em cada parte da minha carteira. Porém, nós não estamos no cenário ideal, no cenário perfeito. Nem tudo é perfeito, né, gente? Mas a gente está no passo a passo de chegar naquele cenário de 25%. Essa carteira, ela já esteve em 25% em todas
todas as suas categorias de ativos. Porém, existem variações de preços entre os ativos. E com isso, alguma coisinha cai, outra coisinha sobe. Com isso, vai causando esse desequilíbrio. Então, a gente sempre vem tentando colocar em 25% novamente. Então, devagar e sempre, quando vai surgindo algumas oportunidades nos setores que eu preciso, nas categorias de ativos que eu preciso, eu vou colocando um dinheiro lá e a gente vem trazendo essa porcentagem ideal. Começando pelos ETFs, que eu creio ser o mais fácil de mostrar para vocês e até mesmo de investir, eu invisto pelo IVVB11, como eu citei anteriormente, é aquele que investe nas 500 maiores ações através do S&P 500. Então, olha que maravilha, você não precisa ali escolher dedo a dedo cada ação que você quer comprar, porque muitas vezes pessoas têm medo ou não têm um conhecimento exato. Então você entrega as chaves ali para o IVVB11 e ele vai e investe nessas 500 maiores ações para você. Então a gente teve uma variação de 22,19% nessa valorização patrimonial. Mostrando em termos de rentabilidade, a gente teve uma rentabilidade de 56% com os ETFs americanos, contra um IPCA de 8% e um CDI de 22%. Isso nos últimos 2 anos. E a gente já responde 2 dúvidas iniciais do vídeo. Realmente se vale a pena e o quanto ele rendeu. Esse rendimento absurdo comparado ao IPCA e ao CDI. O legal é que essa rentabilidade, ela considera o valor dos aportes ali que a gente vai colocando mês a mês. E isso é muito bom. Então olha só, a gente mais que dobrou a rentabilidade comparada com o CDI. O IPCA nem se compara, então foi uma coisa muito boa, porque a gente se descolou da inflação do país e se descolou do conservadorismo, que é manter o seu dinheiro ali na renda fixa. Eu poderia ter pego meu dinheiro, colocado ali durante esses 2 anos no CDI e ganhar 22%. Porém, olha o risco que eu deixaria de correr e ter esse 56% de rentabilidade sobre os ETFs. Antes de eu te mostrar as ações que eu escolhi a dedo por meio dos BDRs, eu quero te mostrar a representação que o Brasil tem no mercado global nesse gráfico aqui. Olha só, pessoal. 0,6 de 100% é a exposição do Brasil no mercado global. Quando eu digo isso, eu estou falando das ações, de quanto de valor que o Brasil gera para o mercado global. Então imagine que essa bola aqui é o mundo e 0,6 é a representação do Brasil. Olha que risquinho microscópico que o Brasil é dentro dessa representação global. Então, quando você não se expõe ao mundo, ao exterior e fica somente investindo no Brasil, olha o quanto você está se arriscando ali. Um surfista não surfa só ondas que estão dentro da sua praia. Ele sai da sua praia para conhecer novas ondas e novas praias. 50% desse mercado é dos Estados Unidos. Então, assim, desses 99% que sobra aqui, 50% é dos Estados Unidos. Então, quando você não se expõe ao exterior ou até mesmo ao dólar, você está deixando de surfar essas ondas. Quando a gente pega aqui o Ibovespa em dólar contra o dólar comercial, a gente vê que tem uma correlação negativa entre eles. O que isso significa? Quando um está subindo, o outro está caindo. Quando o outro está subindo, o outro está caindo. E assim sucessivamente. Visualizando isso no gráfico, a gente consegue ver que sempre que o Ibovespa, aqui em linha amarela, está caindo, a Bolsa de Valores do Brasil, o dólar está subindo. Então a gente consegue ver isso em vários cenários. O inverso também, sempre que o dólar está caindo, o Ibovespa está subindo. Então, se expondo aos dois, você consegue diminuir a queda da sua carteira. Então, suas ações brasileiras começaram a cair, não é o fim do mundo. Por quê? O dólar ele tende a subir. Com isso, você mantém a sua balança equilibrada. Então, é muito importante fazer essa diversificação dentre todas as categorias de ativos, inclusive em moedas diferentes, porque você consegue manter um equilíbrio na sua carteira, diminuindo o risco de desequilíbrio da carteira mediante as variações dos ativos. Agora, o segredo. Por que eu sempre tenho essa valorização na minha carteira? Justamente porque eu aproveito as oportunidades. Ou seja, quando as ações brasileiras estão caindo, estão em baixa, eu vou e compro. Já quando o dólar começa a cair, eu vou e começo a comprar ações americanas. Então a gente sempre tem esse jogo. Então a gente sempre tem que ficar ligeiro. Opa, onde é que tem uma oportunidade? A oportunidade está aqui no Brasil, a oportunidade está no exterior. E sempre tem oportunidades. Lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar as ações escolhidas a dedos, os famosos BDRs? Eu tenho atualmente somente a ação do Nubank. Eu comecei a fazer essa escolha de ações a dedos há pouco tempo atrás. Então eu escolhi apenas uma empresa por enquanto para mim estar escolhendo a dedo, que foi ações do Nubank.
Ah, Nicolas, mas o Nubank não é uma empresa brasileira, a gente não tem ela sediada aqui. Sim, o Nubank é uma empresa brasileira, porém o seu IPO foi lá nos Estados Unidos. Então a empresa é brasileira, mas essa abertura de capital na bolsa foi lá nos Estados Unidos. Então ele tem ações americanas. Veja só, eu tive uma variação de 22,14% e uma rentabilidade de 22,23% no período. Muito bom, estamos aqui escolhendo ações a dedos, são poucas, na verdade é só uma, mas eu acertei. Ah, Nicolas, mas eu fico perdido, hein? Então eu vou investir tudo em dólar pra gente aproveitar essa oportunidade ao dólar, já que ele tá 5 vezes mais caro que o real. Não, gente, não é assim. Você não pode pegar e investir tudo em dólar. Até porque, lembra que eu te falei, do equilíbrio, é uma balança. Se você investir tudo em dólar e o dólar, por exemplo, cair, e aí? Como é que ficam seus ativos? Você não quer ver sua carteira lá embaixo. Então, assim, tem que ter essa diversificação dentre cada ativo, dentre cada categoria de ativo. Tem que diversificar em tudo. E para comprar, gente, é bem simples, não tem segredo. Da mesma forma que você compra as suas ações brasileiras, você também compra as suas ações americanas. Você vai lá, seleciona se você quer um ETF ou um BDR, estuda principalmente como funciona, o que é cada um, aonde você está colocando o seu dinheiro. Lembre-se que você está colocando o seu dinheiro em coisas reais, em empresas. Vá buscar os resultados que essas empresas dão. Não somente vá vendido pelo que os outros te mostram na internet. Por exemplo, você não pode vir copiar minha carteira, porque aqui tem coisas que eu acredito, mas não necessariamente você acredita. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui abaixo como que tá a sua exposição ao exterior. Quero ouvir todas as opiniões de vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo, deixar o joinha e ativar o sininho, porque assim toda vez que eu postar um vídeo, você é notificado. Até a próxima.